Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos, hoje nós estamos no 16º domingo do tempo comum e na nossa oração, meditação da Palavra de Deus, vamos meditar as três grandes parábolas de Jesus que representam o reino. A primeira, do trigo e do joio, a segunda parábola da semente de mostarda e a terceira do fermento. Então, portanto, vamos dar início à nossa oração de hoje, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino
todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, irmãs, meditando esta palavra, meditando estas três parábolas, as três parábolas, grandes parábolas da representação do reino de Deus, Jesus vem trazer para nós um esclarecimento a partir destas palavras e nos apresenta neste evangelho também uma perspectiva escatológica, que significa ser uma perspectiva a partir do fim dos tempos, a partir do momento da vinda do Filho do Homem, a partir do momento de um resgate final. Então, portanto, quando nós olhamos para esta parábola, as três grandes parábolas que Jesus conta, representando o reino, elas se encaixam e se esclarecem quando Jesus ele explica aos seus discípulos a parábola do joio. E Jesus ele começa a dizer: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, portanto, o semeador é Jesus. Ele é o semeador. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são aqueles que pertencem ao maligno. Então, portanto, Jesus, ele traz esta boa semente, e esta boa semente somos cada um de nós, nestes dizeres de Jesus. E no momento da nossa degeneração, no momento em que o pecado adentra a nossa vida, o pecado toma conta de nós e nós agimos a partir da influência do pecado, sem nem um pouco de cisma, de medo, de estar cometendo um grande erro e se separando da graça santificante de Deus. Neste momento, nós estamos nos tornando verdadeiros joios. E aí nós somos usados pelo maligno. Porque o inimigo que semeou o joio é o diabo. O joio são os que pertencem ao maligno. Então, quando nós rompemos com Deus, porque o pecado rompe a nossa amizade com Deus, ali nós tornemos pertencentes do maligno. A colheita é o fim dos tempos. A colheita é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, que nós compreendemos este evangelho como um evangelho escatológico, porque ele vai expressar as realidades a partir do fim dos tempos. O que acontecerá no momento em que o Filho do Homem virá para resgatar os seus. Então, portanto, a colheita é o fim dos tempos. Os anjos são os ceifeiros
são os anjos que vêm para o grande resgate. O joio, como o joio é recolhido e queimado, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fizeram outros pecar e os que praticaram o mal. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos começar a perceber se a parousia, a segunda vinda de Jesus, se o dia do grande arrebatamento fosse amanhã, como estava a minha amizade com Deus, como estava a minha condição de união com Deus, para que fosse eu ser reconhecido como trigo ou como joio. Porque se eu fosse reconhecido como trigo, irei para o reino do Pai, aonde os justos brilharão. Agora, se eu for considerado como joio, eu irei para uma fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Este viés escatológico demonstra para nós claramente a realidade de céu e a realidade de inferno. O inferno não foi criado para nós, mas o inferno foi criado para o diabo, que é Satanás, e seus anjos, aqueles que, rebeldes, romperam com Deus, seduziram Adão e vêm seduzindo, seduziram Adão e Eva e vêm seduzindo homens e mulheres para este reino de trevas até os dias de hoje. E parece que nos dias de hoje nós estamos mais imprensado pelas forças das trevas, porque parece que tudo o que é prazer, o que é gostoso, o que é bom, ele é uma proveniência de uma coisa maligna para nos seduzir. E nós estamos caindo como patos, estamos caindo como alguém que é tão inocente. Nós não somos inocentes. Nós sabemos distinguir o bem do mal. Nós sabemos distinguir o certo do errado. Nós sabemos distinguir o pecado daquilo que é bênção. E, em inúmeras vezes, nós optamos pelo pecado. E quando optamos pelo pecado consciente, a ruptura com Deus acontece. E aí o que nos resta é a fornalha de fogo, aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque é a separação, é a ruptura total com Deus e é a inimizade com Deus. Então, portanto, nós precisamos de fazer no dia de hoje um exame de consciência. Nós precisamos de fazer um retrospecto de nossas vidas e ver se nós estamos em profunda comunhão, em profunda amizade com Deus, ou nós somos inimigos de Deus, ou nós somos pessoas que brincam de faz de conta, que aparentemente, aos olhos humanos, nós temos uma atitude e, na calada da noite, no apagar das luzes, nós somos outra pessoa, ou até mesmo outras pessoas. Nós nos travestimos de outras personalidades que não são aquelas que Deus nos concedeu. Então, portanto, meditemos muito bem isto.
é o Senhor falando conosco, é o Senhor nos apresentando a realidade do reino. O maligno, o diabo, ele está aí jogando joio. O joio que ele joga não é algo horrendo, tenebroso, não é algo medonho. Não, vem em uma roupagem bela, vem em um modo atraente e que nos fisga sutilmente para nos levar para a perdição. Se nós não abrirmos os nossos olhos, e principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, onde as meias verdades são pregadas, nós estamos em grande risco de perder a nossa salvação, de perder o reino definitivo celestial. Então, portanto, olhando para este santo evangelho, para a nossa vida, façamos nós, todas as noites, em todos os momentos em que nós formos dormir à noite, o nosso exame de consciência, rezemos o ato penitencial, rezemos o ato de contrição e nos coloquemos em comunhão com Deus, porque arrependido de nossos pecados, nós conseguimos ao menos o purgatório e não nos perderemos. Então, portanto, vamos neste momento, com todos os irmãos e irmãs, pedir a Deus nosso Pai, que através da oração que Jesus nos ensinou, nós sejamos fortalecidos e esclarecidos para viver o amor, a graça e a bênção de Deus em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família, vossa é. Queridos e amados, que Deus os abençoe. Um abençoado domingo a todos. Ficai em paz.